Manifesto do Nada na Terra do Nunca foi escrito pelo Lobão. E o Lobão é uma figura muito interessante porque ele vem do mundo da música, que é um mundo bastante de esquerda, e ele foi de esquerda, ele fala bastante sobre política no livro, e ele apoiou o Lula, ele andava com o Cazuza, andava com toda essa galera da música mais ligada à esquerda e tudo mais, mas ele tem uma trajetória política interessante porque ele faz parte daquela leva de pessoas que votaram no Lula, mas que depois se arrependeram e se tornaram petistas ali arrependidos. E ele fala muito de política no livro, mas ele fala bastante de música também. O livro começa com um poema que já deixa claro o que ele quer tratar, qual é a tese principal dele. Ele fala bastante de cultura, bastante de Brasil e de identidade nacional, principalmente. Ele está criticando toda a imagética de uma identidade que foi construída ao longo do século XX e ele procura desconstruir isso, voltando lá atrás para a Semana de Arte de 22. Então esse é o tema principal do livro. Ele vai criticar a autoimagem que o brasileiro tem de si mesmo, de ser esse povo alegre, sorridente, carnavalesco, que não importa o que está acontecendo, vai estar com um sorriso no rosto e sempre se ferrando. Em nenhum momento ele se diz de direita, ele não gosta, inclusive eu assisti algumas palestras, umas entrevistas dele, ele não gosta de se dizer de direita, apesar de que é difícil negar isso, já que ele demonstrou apoio ao Bolsonaro em 2018, hoje em dia eu não sei o que ele tem a dizer sobre isso, mas todas as posições, todas as pautas, tudo que ele defende, dá pra jogar na direita hoje em dia. É muito difícil você dizer que ele não é de direita, mesmo ele não gostando desse termo. Ele certamente não é um cara muito dogmático, assim, ele não é na caixinha. Ele, afinal de contas, é um músico. Ele critica a narrativa da esquerda de que eles são libertários, de que eles estão lutando contra a ditadura, principalmente a geração da MPB. Ele critica muito a MPB nesse livro. Ele não gosta de Chico Buarque, não gosta de Caetano Veloso, e isso é engraçado, né, porque são quase cânones do imaginário, e eu gosto de Chico Buarque, adoro Chico Buarque, então é difícil você ser brasileiro e não discordar dele, né, inclusive a minha playlist do carro é só música popular brasileira, mas é interessante ver como ele critica tudo isso, ele ataca esses ídolos que a gente tem, e com muita coragem também, ele não tem muito medo de falar o que pensa, o Lobão é um cara bem sem papas na língua mesmo. Essa pegada de criticar a identidade brasileira, ele volta lá atrás em 1922, os loucos anos 20, era uma época de muito progressismo, de muitas pautas da esquerda avançando no mundo inteiro, é a época que o sufrágio chegou finalmente nas mulheres nos Estados Unidos, chegaria alguns anos depois no Brasil, é uma época de subversão nas artes, na literatura, na pintura. E o auge disso foi na Semana de Arte de 22. Você deve ter estudado na escola, com certeza, todo mundo estuda isso na escola, cai no Enem, até porque é uma coisa que faz parte do nosso imaginário e ajudou a moldar o que a gente entende como Brasil. Durante o século XX, teve uma dificuldade de entender o que é Brasil, até hoje, na verdade. Mas durante o século XX tiveram tentativas de formular um Brasil, de apresentar um Brasil, de buscar nossa história, nossas origens, para dizer o que é, afinal de contas, ser brasileiro. E um cara que tentou responder essa pergunta foi Oswaldo de Andrade. Oswaldo de Andrade foi um escritor lá desse período, da Semana de 22 e tudo mais, loucos anos 20, e ele foi um expoente do modernismo. E ele escreveu o Manifesto Antropófago. É um texto curtinho, de 4 páginas, que exalta o índio brasileiro. Tem uma certa idealização do ato da antropofagia, que era o ato ritualístico e cultural que tinha, assim, muitas das tribos, das etnias, com certeza não em todas, porque eram muitas, mas era uma coisa muito comum. Você tinha o lance de você guerrear com as outras tribos e comer os inimigos derrotados. E ele exalta isso, ele fala que isso é que nos une. Ele começa o manifesto falando que a antropofagia é o que nos une. E o Lobão vai fazer uma espécie de diálogo com o Oswaldo de Andrade, como se ele estivesse vivo, né? Como se ele fosse alguém que você poderia dialogar de fato. E é bem interessante isso, é mais lá pro final. E ele critica tudo isso, ele é contra essa idealização do índio, ele deixa claro que aprecia a cultura indígena, mas que ele não concorda com essa idealização, é isso que ele deixa claro. E também ele não concorda com a certa renegação que esse pessoal tenta fazer da cultura europeia, da cultura portuguesa, cultura branca, que de certa forma é uma coisa que não é nossa, que é uma narrativa que a gente vê muito até hoje, eu diria
que nos meios intelectuais, nas universidades, a gente tem essa coisa de falar que não, nós somos, na verdade, os índios, nós somos, na verdade, os negros e tal, mas isso é verdade, sim, com certeza. Nós temos uma descendência forte indígena, uma descendência enorme africana, mas você não pode ignorar a descendência europeia. O Brasil é um país 60% europeu no seu genoma. E o Lobão, ele deixa muito claro isso. Ele diz que a gente não pode renegar nossas origens, tanto indígena, quanto negra, quanto branca. Tem um momento do livro que ele conta uma aventura que ele viveu na Amazônia, porque ele trabalhou com televisão também. É interessante a história, a aventura, mas eu acho que ficou um pouco mal colocado, eu acho que não conversou muito com o resto do livro ali, é uma coisa talvez que caberia numa biografia, ele tem biografias, eu não cheguei a ler, mas eu acho que ficou um pouco descabido, eu não cheguei a ler tudo dessa parte, pra ser sincero, eu pulei um pouco pra voltar a ver ele reclamando do Brasil e tudo mais, que tava bem mais interessante. Se você é de esquerda, eu recomendo muito você ler, porque você vai se deparar ali com questionamentos pertinentes, não é aquele questionamento de Nicolas Ferreira, de Bolsonaro, não, são questionamentos que te fazem refletir realmente. E se você é de direita, eu recomendo também a leitura, porque vai te dar um repertório mais interessante, porque eu sinto que na direita a gente tem uma falta de estudo mesmo, uma falta de repertório, de intelectualidade, então é até interessante para você, de repente, começar a ter contato com isso. O Lobão é um cara muito culto, ele faz muita referência a autores, a ideias e tudo mais. Tem até uma referência ao Nietzsche, né? Bem numa passagem ali, ele diz que no Brasil a gente não tem vontade de potência, que é um país sem graça, um país broxa, de certa maneira. E, cara, eu acho isso muito legal, é uma crítica muito pertinente, realmente, né? Ele fala que a MPB é uma coisa broxa, que é... Discordo disso, eu gosto da MPB, mas de certa forma não dá pra negar que é verdade. Uma coisa que eu deveria ter falado no começo é que eu achei o título muito legal, Manifesto do Nada na Terra do Nunca, isso me chamou a atenção. Eu nem conhecia o Lobão, pra falar a verdade, eu conheci ele a partir desse livro, que eu vi num sebo, aí eu vi o título, achei interessante. A capa podia ser melhor, e fala sobre música também. Se você gosta de música, se você é interessado por música brasileira, eu acho que você tem que ler, é obrigatório você ler esse livro, porque ele fala demais de música, eu nem falei tanto sobre essa parte, porque eu não tenho esse repertório musical, mas e você vai ver 1 bilhão de referências ali, a 1 bilhão de artistas, e sobre como que o samba surgiu, a MPB surgiu, e ele vai falar sobre a política disso também, né? Ele diz muito sobre a Panela, a Patotinha ali, de Chico Buarque e Gilberto Gil, e ele critica muito esses dois, ele odeia Chico Buarque e Gilberto Gil, e ele explica que teve uma certa patrulha ideológica muito forte nesses movimentos, e que também afastou ele. Ele é um cara que defende muito liberdade de expressão, ele diz isso, né? Ele diz que, bom, eu não sou de direita, mas se ser de direita é defender liberdade de expressão, capitalismo, livre mercado, então eu sou de direita. Um cara de direita, né? Tá muito aprovado o livro, se você gosta de cultura, política, música, com certeza vai ser uma leitura muito legal pra você, e se você for de esquerda ainda vai ser uma provocação interessante. Manifesto do Nada na Terra do Nunca tá aprovadíssimo.